Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Meca e esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente está aqui para falar da convocação da seleção da Alemanha para a Copa do Mundo. A Alemanha divulgou a lista dos seus 26 convocados e vamos analisar aqui o que ela convocou. Vamos falar sobre também a questão do goleiro, que tem novidade aí. Goleiros: Baumann do Hoffenheim, Neuer do Bayern de Munique, foi a surpresa da lista, né? E Nöbel do Stuttgart. Neuer foi a surpresa, né? Muita A gente vai surpresa. falar, pô, mas um cara desse tamanho, né? Talvez o maior goleiro, o melhor goleiro da história do futebol foi a surpresa da lista. Surpresa porque ele tinha se aposentado da seleção, né? E o Nagelsmann, técnico da Alemanha, tinha depositado uma confiança no Ter Stegen para ser esse sucessor, porém o Ter Stegen se lesionou várias vezes ao longo desse ciclo, lesões essas que o tiraram justamente da Copa do Mundo, né? Teve uma cirurgia recente que ele fez, ainda já atuando pelo Girona, não voltou ainda e eu acredito que seja o principal motivo para a sua não convocação, né? O Baumann, que foi o goleiro do ciclo, né, com as ausências do Ter Stegen, de certa forma vamos considerar a questão de que realmente nenhum outro goleiro, a não ser Neuer e Ter Stegen, não tem um alto nível assim que a gente tem uma confiança absurda. Então até por isso eu acredito que, pô, vamos convencer o Neuer a voltar. Só que isso gerou uma polêmica. Em março, segundo notícias, o Nagelsmann, técnico da Alemanha, ligou para o Baumann e falou: oh, a gente está tentando trazer o Neuer de volta para a seleção da Alemanha, mas fica tranquilo que você é o titular da Copa do Mundo. Neuer volta e as notícias são de que, inclusive até o próprio Nagelsmann deu entrevista, deu a entender de que o titular da Copa vai ser o Neuer, ou seja, gestão de elenco zero aí, né? Então, acredito que a Alemanha tem a mesma coisa que o Brasil tem, né? Um goleiro muito acima dos outros, né? E qualquer um que entrasse no lugar gera uma desconfiança. Mas a questão é saber lidar com isso, porque se ele falou realmente que o goleiro ia ser o titular e que o Neuer ia ser o goleiro, pra completar ali com o terceiro, o Ter Stegen se machucou, e agora ele vai ser o titular no primeiro jogo da Copa do Mundo e aparecer como titular, acho que pode ter uma separação no elenco, né? Causar quem é pró um, pró outro, então acho que isso é um ambiente ruim para a Copa do Mundo, né? Um ambiente que não é legal, um torneio de tiro curto. A gente sabe que ao longo das Copas já tiveram seleções que tiveram esse problema com o elenco, problema com o técnico, então acho que ele vai ter que saber lidar bem com isso, porque a expectativa do Bauman era muito grande. O cara tava com a cabeça já na Copa, já tava pensando na Copa. E é um baque muito grande o cara saber que ele não vai ser o titular, se realmente for isso mesmo. Laterais direitos, a Alemanha não chamou nenhum de ofício, tá? Vários rodaram aí, foram testados, mas o Nagelsmann tomou a decisão de não levar nenhum. O único lateral direito que vai como lateral direito de fato é o Kimmich do Bayern de Munique, aqui nessa artezinha ele tá como volante, mas ele vai atuar como um lateral direito. Vai ser o único de ofício na Copa. Na lateral esquerda tem o Brown do Frankfurt e o Raul do Leipzig. Também são duas opções ótimas que a Alemanha tem. Zagueiros são o Anton, do Borussia Dortmund, Rudiger, do Real Madrid, Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, Tah, do Bayern de Munique e Thiago, do Newcastle, também ótimas opções. Se precisar de alguma alternativa na lateral direita, caso o Kimmich não possa jogar, tanto o Anton quanto o Thiago, até o Rudiger na seleção alemã já jogou de lateral direito, então vá haver alguma improvisação. O Pascal Gross também, meio campista que eu vou falar daqui a pouco, também já jogou de lateral direito. Então vai haver uma necessidade de improvisar. Eu acho que é uma lista dos defensores aí sem muitas surpresas, né? Acho que a Alemanha teve uma lista segura, né? Nessa parte. Então, quem você comentou, não tem de ofício, mas dá pra improvisar, né? Tem jogadores que fazem também. Então, acho que ele pensou nisso. Talvez os que foram testados ele não gostou tanto e ele prefere um que possa estar na outra posição, mas faz também lateral pra ajudar do que um de ofício mesmo. Boa. Meio-campistas tem Amiri, do Mais 05, Goretzka, do Bayern de Munique, Gross, do Brighton, né? Emesh, do Borussia Dortmund, Pavlovic, do Bayern de Munique, Stiller, do Stuttgart. São os meio-campistas. Surpresa para o Stiller, né? Que foi preterido muitas vezes do Nagelsmann, né? Na última data FIFA a gente até fez análise da convocação e o Stiller tinha ficado de fora da lista inicial. O Nagelsmann demonstrava claramente uma não antipatia, mas não tinha tanta vontade assim com o Steeler. O Steeler ele chegou a ser convocado depois de duas lesões, se eu não me engano, na data FIFA passada, aí foi chamado e aparentemente deve ter agradado, falou realmente, pô, não dá para deixar esse cara de fora. É chamado e para mim uma lista ótima no meio-campo, na minha visão não deixou ninguém de fora. Houve muita contestação do Goretzka, né? Mas é um homem de confiança do Nagelsmann que já conhecia ele desde os tempos do Bayern de Munique. O Goretzka é a experiência, né? Um jogador que
o Nagels conhece bastante, já treinou com ele, então acho que é por isso mesmo, é seguro. Tem a contestação até pelo momento, de não ser tão abatido igual os outros, mas acho que pela confiança vale. E a questão do Steelers que você comentou é provavelmente quem entrou no lugar não agradou e ele falou assim: não, eu vou ter que convocar ele. Apesar que ele falou de uma certa antipatia, assim, por não convocar ele, mas não teve jeito, né? Os que entraram não agradaram e ele foi convocado e acho que é isso mesmo, é uma lista segura no meio campo também. Sim. Atacantes foram Havertz do Arsenal, Kroll do Bayern de Munique, Musiala do Bayern de Munique. Aí tá como atacante, né? São meias mais ofensivos barra atacantes, né? Tem o Wirtz do Liverpool, Bayer do Borussia Dortmund, Lewin do Stuttgart, Sané do Galatasaray, Undav do Stuttgart e o Altmade do Newcastle. O Undav também foi outro jogador que ele deu o braço a torcer, também era um cara que até publicamente já foi criticado pelo Nagelsmann, mas acho que ele, pela fase, é o vice-artilheiro do campeonato alemão. Ele tem mais gols no campeonato alemão que o Olise. Então era muito difícil você não convocar um Davi. E surpresa da lista, de fato, a presença do Leonardo Kroll, que foi convocado a primeira vez em março, agora continua a trajetória dele na Alemanha. Acho que a lesão do Gnabry, que está fora da Copa do Mundo, também impulsiona essa vaga para o Kroll. E também a volta do Bayer, que já não era convocado, já tinha bastante tempo. Outros jogadores haviam sido testados nesse período, né? O próprio ADM, que foi fora. O Mala, do Colônia, foi testado, ficou de fora. E o Chad, do Brentford, que era até minha aposta para ser convocado, acabou ficando de fora. O Bayern acaba retornando para a lista final, justamente a final. O resto, assim, tem muitas contestações na Alemanha. O Sané ser convocado. A fase dele no Galatasaray não é boa, né? Mas também é homem de confiança. Mas no geral também é uma ótima lista no setor ofensivo. É, a gente sabe que quando o jogador já tá numa liga de menos expressão também, igual o caso do Sané, já tem uma contestação natural da torcida, né? A torcida sempre vai acabar contestando por estar jogando uma batida menor, por não estar exercendo grandes jogos numa liga menor, mas é a mesma coisa do Goretzka, é a questão da experiência, confiança com ele. Então, acho que ia estar na lista. Mas eu acho também que é uma lista segura no ataque, eu acho que sem muitas contestações, né? Jogadores que voltaram, que provavelmente a mesma coisa do Steelers, né? Que ficaram de fora, os outros que entraram não agradaram tanto e tiveram que convocar quem já tinha sido convocado, né? E como o cara é vice-artilheiro do campeonato alemão, um Davi seria loucura deixar ele de fora. Bom, o time titular da Alemanha, acredito que seja Neuer no gol, Kimmich na lateral direita, Raul na lateral esquerda, Schlotterbeck tá fazendo a dupla de zaga. Acredito que Rudiger vai começar a Copa do Mundo no banco. Meio campo com Pavlovic e Goretzka, são os indicativos de titularidade. Na esquerda, Wirtz. No meio, Musiala. Pela direita, Sané, Kroll ou até mesmo Havertz pode fazer tanto a centroavância como a lateral direita. E no ataque, eu acredito que o Voltmade vai ser o titular. É um bom time, né? Muita gente acaba, na minha visão, até subestimando esse elenco da Alemanha. Eu gosto bastante, ainda mais com a entrada dos jovens, que tem muito potencial, né? Como o próprio Karl, que entrou na reta final, o Steelers se consolidou de fato, o Emecha, que fez ótima temporada no Borussia Dortmund, o Brown entrando bem na reserva do Hall, ali na lateral esquerda. Na minha visão, é um ótimo elenco que a Alemanha tem, muito subestimado. É, acho que se comparado às duas últimas Copas, que a Alemanha já estava mais embaixo, em queda, que não fez Copas boas, eu acho que nessa Copa a Alemanha vem para fazer uma Copa segura, uma Copa que não é a favorita para ganhar, mas não é também uma que se descarte ali para enfrentar, para chegar numa semifinal, umas quartas de final, então não é uma seleção que vai ficar pelo caminho facilmente. 2018 foi o fim daquela geração Sim. que, jogadores consolidados, né? Até porque os jovens que foram em 2014 não deram sequência na carreira, né? Muitos ali acabaram dando uma estagnada. Então, os experientes que se mantiveram para 2018 ali já era fim de ciclo. Em 2022 também eram muito jovens que tinham potencial que hoje a gente vê também que não se Não teve consolidaram. progressão, né, os 4 anos, né? Não progrediram nada. Alguns convocados para 2022, hoje eu tenho certeza que a maioria nem sabe onde que tá. Aí você pega a Bela Kotchap, que foi convocado para a zaga, Moukoko, que era a promessa do Borussia Dortmund. São dois jogadores que, pô, você vai perguntar onde que tá. O pessoal não vai saber muito. Mas, enfim, só alguns títulos de curiosidade, né, do ciclo da Alemanha no todo, tá? Ter Stegen, que é um goleiro que ficou de fora por lesão, teve 9 convocações. Na lateral direita, de ofício, já que a gente não teve nenhum lateral convocado. O que mais teve convocações foi o Henriks, do Leipzig, que teve 8 datas FIFA convocadas. Na lateral esquerda, Mittelstadt, do Stuttgart, teve 9, ficou de fora. Você tem na zaga, Robin Koch, do Frankfurt, teve 9 convocações, também ficou de fora. No meio-campo, Andrich, do Leverkusen, 11 convocações, 12 convocações,
fica de fora. Já no setor ofensivo tem o próprio Gnabry, né, que fica de fora por lesão, que teve 10 convocações, e o atacante com mais convocações no ciclo que fica de fora é o Füllkrug do Milan, teve 11 convocações e não foi convocado. Certo. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem like, compartilhem e até a próxima. Até a próxima. Valeu.